Olá, esse é o canal Responde Aí. Sejam bem-vindos a mais um quiz. Dessa vez trago 10 questões sobre a independência do Brasil. Será que você acerta todas? Mas antes de começarmos, se você gosta desse tipo de vídeo, curta, comente, se inscreva e compartilhe. Vamos começar? Quem proclamou a independência do Brasil? Resposta B. Dom Pedro I. Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, com o famoso grito Independência ou Morte. Pergunta 2. Qual evento é considerado a data de início da independência do Brasil? Resposta B. 7 de setembro de 1822. A independência do Brasil foi proclamada no dia 7 de setembro de 1822, marcando a separação do Brasil de Portugal. Pergunta 3. Qual foi a principal causa da independência do Brasil? Resposta C. A crise do sistema colonial. A crise do sistema colonial, com o domínio português sobre o Brasil e as tensões econômicas e políticas, foi uma das principais causas para a independência. Pergunta 4. Qual foi a reação de Dom João VI ao movimento de independência? Resposta B. Fugiu para Portugal. Dom João VI retornou a Portugal em 1821, após a Revolução do Porto, e não apoiou diretamente a independência do Brasil. Pergunta 5. Em que ano Dom Pedro I foi proclamado imperador do Brasil? Resposta A. 1822. Dom Pedro I foi proclamado imperador do Brasil em 12 de outubro de 1822, após a independência do país. Pergunta 6. Qual foi o nome do primeiro-ministro de Dom Pedro I no Brasil? Resposta A. José Bonifácio. José Bonifácio de Andrada e Silva foi o principal conselheiro e primeiro-ministro de Dom Pedro I, ajudando na consolidação da independência. Pergunta 7. O que ficou conhecido como Dia do Fico? Resposta B. Quando Dom Pedro I decidiu permanecer no Brasil. O Dia do Fico foi em 9 de janeiro de 1822, quando Dom Pedro I decidiu ficar no Brasil e não voltar para Portugal, favorecendo a independência. Pergunta 8. O que aconteceu após a independência do Brasil? Resposta C. O Brasil virou uma monarquia independente. Após a independência, o Brasil tornou-se uma monarquia independente, com Dom Pedro I sendo proclamado imperador. Pergunta 9. Qual foi a reação dos portugueses à independência do Brasil? Resposta D. Tentaram reconquistar o Brasil. Após a independência, Portugal tentou reverter o processo, levando à Guerra da Independência entre 1822 e 1824. Pergunta 10. Como ficou conhecida a guerra que ocorreu após a independência do Brasil? Resposta C. Guerra da Independência. A Guerra da Independência, que ocorreu entre 1822 e 1824, foi um conflito entre brasileiros e portugueses pela consolidação da independência.